Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e se essa é a primeira aula que você está assistindo no meu canal de vídeos, saiba que eu já tenho atualmente mais de 370 vídeos como esse que você vai assistir agora no meu canal de vídeos no YouTube. Então se você ainda não conheceu, se você ainda não se inscreveu, então antes de começar, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Essa é a aula, se eu não me engano, 94 do meu curso de macros e VBA. Eu havia feito um módulo com 67 aulas e resolvi prorrogar essas aulas para que você pudesse ter mais conteúdo sobre VBA. A aula de hoje, na verdade, vai ser um conjunto de aulas. Deixa eu abrir aqui minha planilha para que eu possa mostrar para vocês o que vamos fazer. Eu escrevi uma planilha para um professor de Química, o professor André. Professor, muito obrigado pelas suas colaborações. Nós ficamos aí praticamente 2 meses trocando figurinhas para tentar chegar numa versão de uma planilha legal em VBA. Então eu ajudei ele a construir uma planilha que faz o cálculo da massa molar, né, como ele é de química, em química. Então basicamente o que ele vai fazer? Ele pode colocar aqui um elemento químico, por exemplo, eu vou colocar o AC. Esse AC está numa tabela de elementos químicos que ele me forneceu. Nós temos vários elementos químicos aqui, cada um com o seu peso específico, com a sua massa atômica. E aí quando você escolher o comando calcula, ele vai indicar qual é a massa molar. Bom, desse jeito aqui fica fácil, né? Parece até um PROC-V, mas não é bem assim. Se você pegar a massa molar, por exemplo, o AC, e disser que são dois elementos e pedir para calcular, ele vai fazer a conta já com a proporção correta de dois elementos. Se nesses elementos você somar outros, por exemplo, o alumínio, e calcular, você vai ver que ele vai dar a somatória da massa molar desse componente, desses dois elementos, com as suas respectivas massas atômicas. E se você colocar esses parênteses, essas fórmulas aqui em parênteses, indicando que você quer que são 5 componentes iguais a esse, eu não sou químico, não sei exatamente o termo técnico para isso, mas é isso que a planilha faz. Ao calcular, perceba que ele vai fazer o cálculo da massa molar, multiplicando o valor que ele encontrou aqui dentro dos parênteses por 5. Então, se eu colocar aqui a fórmula da água, H2O, lembrando que eu tenho que sempre digitar com letras maiúsculas os elementos que são únicos. Então H2O, a massa molar é 18,01. E elementos que tenham duas letras, por exemplo, SB, ou, que é mais fácil, o alumínio, pelo menos eu sei, o alumínio, AL, se eu colocar a L5, ele vai pesquisar e vai calcular corretamente a massa molar. Eu tenho aqui algumas substâncias para teste. Se eu colocar aqui, por exemplo, Br4 alumínio 9, e ele vai, bromo, acho que é Br, é bromo. Se eu calcular, ele vai mostrar a massa molar resultante. Legal, então essa é a planilha que eu vou ensinar vocês a fazerem no decorrer das aulas. Essa planilha aqui, se eu clicar em desenvolvedor, modo design, você vai ver que nessa primeira parte, nessa primeira aula, eu vou explicar como construir essa rotina para cálculo, onde nós vamos limpar os parênteses para trazer letras e números, nós vamos fazer um tratamento da fórmula se ela começa com parênteses, para cada tipo de fórmula existe uma rotina. Então nós vamos escrever esse código e a partir dessa escrita do código nós vamos construindo aula a aula essa planilha até chegar ao resultado final. Eu não lembro, pelo menos a todas as fórmulas que o professor André passou, a planilha está calculando. Então, se você perceber que em alguma massa muito complexa, uma substância muito complexa, o cálculo não está sendo feito adequadamente, é porque é necessário criar mais um submódulo, né, uma function aqui no sistema, para que ele possa justamente fazer o cálculo. Eu criei algumas aqui. A primeira é para procurar um multiplicador. Quando nós abrimos e fechamos os parênteses e colocamos um número no final, esse número no final é o multiplicador final, então eu tenho uma function que faz isso. Eu tenho também uma function que calcula a fórmula tratada. A fórmula tratada é justamente identificar se ela tem um único elemento, se ela tem uma única letra maiúscula, se ela tem uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula, se ela tem um número depois dessas duas letras, se existem duas letras iguais. Então é uma série de fatores que você precisa tratar. Inclusive nós vamos passar parâmetros para as nossas functions para que ele possa calcular. Note que eu tenho aqui, ó, letra maiúscula mais letra maiúsculas, então significa que se tiver duas letras maiúsculas juntas, significa que o elemento é um só. Se eu tiver uma letra maiúscula com uma letra minúscula, significa que é um elemento que tem duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Então, se eu tiver uma letra maiúscula e um número, significa que eu tenho aí um elemento com uma única letra mais um número de vezes que eu preciso multiplicá-lo.
Isso então, nós vamos fazer esse tratamento, essas instruções, justamente passo a passo para que você possa ir entendendo a operação total e que essa aula não fique muito grande. Como eu falei, eu e o professor trabalhamos bastante, nós trocamos muitos e-mails para fazer com que essa planilha ficasse de acordo, ficasse calculando, pelo menos para a necessidade dele, as fórmulas. E agora que nós temos a planilha pronta, que eu tenho a planilha pronta, então eu estou passando, nós vamos gravar essa aula para aproveitar esse projeto, porque eu não sou químico, mas eu gostaria que vocês também tivessem acesso com de uma ferramenta como essa. Vocês podem não usar absolutamente para nada, mas vocês vão entender como fazer os tratamentos. Nós vamos utilizar muitas funções de tratamento de texto do Excel, justamente para poder criar essa planilha que você está vendo aí na tela. Essa planilha aqui eu vou liberar somente depois de terminar de fazer todas as aulas do projeto. Eu estimo que 4 aulas, 3 ou 4 aulas serão suficientes para fazer a gravação dela. Mas se eu precisar de mais aulas, então essa planilha só vai estar disponível lá no futuro, quando terminarmos todas as gravações. E como comentei antes, assim que eu completar 100 aulas de VBA, falta um pouco, né? Essa aqui, se eu não me engano, é 94, eu vou gerar uma aula única de mais ou menos uma hora e meia de duração. Essa aula vai ser exclusiva, eu não vou publicar no YouTube, eu vou colocar essa aula num pendrive com todas as 100 aulas de VBA que você vai poder adquirir através do Mercado Livre. Eu vou deixar um link depois para vocês, lá quando atingirmos as 100 aulas, justamente para que você possa adquirir todo o pacote de aulas, assim você não faz o download das aulas do material. Fazendo o download você acaba nos prejudicando como produtores de conteúdo, porque quando você faz o download nós não estamos ganhando os views, nós não estamos tendo relevância para o YouTube e os nossos vídeos eles podem acabar caindo aí, não sendo indicados para que mais pessoas assistam. E isso faz com que, que os nossos trabalhos vão perdendo relevância. Com o pendrive você, além de me ajudar no projeto, né, você vai estar patrocinando, vai estar pagando aí praticamente um preço de custo pelo material e pelo envio, e você terá acesso a todas as aulas para você assistir onde e como quiser. E é claro, se você baixa os conteúdos, se você baixa as minhas aulas, peço encarecidamente que você não divulgue essas aulas para ninguém. Se você usa essas aulas para consumo próprio, perfeito, você pode utilizar para estudo quando quiser. Mas se alguém pedir para vocês essas aulas, não copiem, indiquem o canal de vídeos no YouTube. Isso serve para mim como para todos os conteúdos, todos os produtores de conteúdo para o YouTube. Uma coisa é você baixar o vídeo de uma piadinha, passar no WhatsApp, mas uma outra coisa é você baixar um vídeo de um tutorial e acabar passando também por WhatsApp. Esse vídeo acaba circulando e nós não temos a indicação, as views e a relevância que nós precisamos para destacar nosso trabalho aí no YouTube. Eu espero que você então goste de todo esse material. Eu vou fechar aqui essa planilha, não vou salvar porque ela já está salva, e nós vamos abrir aqui uma planilha totalmente nova. Essa planilha aqui, que eu vou utilizar para a explicação, ela já está disponível lá no meu blog, no Sigo Nerd, para que você possa fazer o download dela. Acessando o meu blog, o Sigo Nerd, na parte de cima da tela você vai encontrar um link chamado Apostilas do Nerd. Se você não sabe fazer o download dessas apostilas, eu gravei um vídeo e publiquei no YouTube também ensinando como você pode fazer o download de todo esse material. Clique na parte de cima em Downloads ou Apostilas do Nerd, você será direcionado para a página onde eu faço todos os downloads e você verá todas as planilhas de todos os cursos e todas as aulas que eu já produzi. Há um outro site também para facilitar, caso você queira acompanhar as aulas numa sequência lógica dos cursos completos, você pode acessar também esse site que eu vou passar aqui para vocês. sigonerd.esy.es. Isso aqui é um provedor gratuito que eu publiquei lá. /index.html. Eu vou colocar isso também lá no meu blog, se você quiser acessar as aulas. Perceba que eu tenho aqui um botãozinho para todas as aulas de macro e VBA. O pacote que eu tenho hoje de 67 aulas está aqui no Mercado Livre. Então note que até a aula 92 já está publicada. Eu tenho aqui a Excel básico, com todas as minhas planilhas do curso, todas as aulas do curso do Excel básico. Excel, diversas funções, atualmente são 44 aulas. Você também tem aqui o curso do Word completo, aulas diversas que eu gravei, eu estou montando essa playlist, e outras planilhas. Se você tem interesse pelo Google, pelas planilhas Google, módulo básico,
eu estou gravando um curso completamente novo. Já foi lançado esse curso do básico, aliás, já foi não, dia 4 de novembro será lançado o módulo completo sobre as planilhas Google, o módulo básico. Está à venda no portal Curso Educa e eu tenho um link no meu blog que vai direcioná-lo para lá. E também o módulo intermediário eu estou gravando, eu fiz até uma interrupção dessa minha aula justamente para poder passar para vocês essas informações. Então esse é o projeto que nós vamos trabalhar. Deixe-me ver quanto tempo tem aqui de vídeo. Tenho 10 minutinhos de vídeo, então esse é o projeto que nós vamos trabalhar. Vou fazer uma interrupção na gravação e nós já vamos começar a desenvolver a primeira parte aí do nosso módulo. Retomando então a gravação, vamos lá, eu vou abrir aqui a minha planilha. Vamos entrar na guia Desenvolvedor, modo Design. Primeira parte que nós vamos criar é as ações do botão Calcula. 2 cliques sobre o botão Calcula e eu vou abrir aqui a minha janela de projetos. Eu vou deixar aqui essa tela. Eu vou colocar um Option Explicit aqui em cima para que todas as variáveis sejam declaradas. E vamos começar com a declaração das variáveis. Dim W as Worksheet. Você já sabe para que eu uso essa variável. Eu vou manipular a minha planilha que está com as fórmulas, onde eu vou inserir as fórmulas, pela variável W. Dim VFórmula vai ser uma variável onde eu vou armazenar do tipo string as fórmulas que eu digitar ali nas minhas células. Dim VFórmula tratada as string. Depois que eu buscar a minha fórmula, eu vou fazer um tratamento nela para poder fazer os seus cálculos. E nós vamos utilizar essa variável VFórmula tratada. Dim VElemento vai ser também um string, que vai ser o elemento que eu vou pesquisar na minha tabela. Dim VValor as string. Melhor, isso é um integer. VValor vai ser aí uma variável que eu vou utilizar como o número do elemento para poder fazer os cálculos. Dim A, essa variável vai ser do tipo inteira, que vai ser os meus loops. VMultiplicador, esse V indica que é uma variável. Esse multiplicador vai ser um double. Eu não sei exatamente qual é o tamanho desses multiplicadores, até quando eles podem ser, então vou deixar como double. E dim V total as double. Prontinho. Então essas são as minhas variáveis iniciais. Vamos definir que a minha variável, que a minha matriz padrão vai ser a minha plan1. Plan1 não é o nome da minha planilha que está lá embaixo. Plan1 é o nome VBA da minha planilha. Se o usuário vier até aqui e trocar o nome, não vai afetar a forma com que a minha macro está sendo executada. Nós vamos selecionar então esta célula e a minha fórmula, a minha variável VFórmula vai ser igual w.range B3, que é a célula onde nós temos a nossa fórmula. Primeiro passo, eu vou criar aqui, eu vou limpar os parênteses e trazer somente as letras e números para a fórmula. Então nós vamos começar a fazer aí a identificação, fazer a criação do nosso código justamente limpando os parênteses. Há novas variáveis que eu vou precisar. Quando você tem uma fórmula com mais de um parênteses, então eu vou precisar contar quantos são. Eu vou precisar identificar qual é a posição inicial de um parênteses e a final. Então eu vou colocar aqui que a minha variável vpos in vai ser do tipo integer e vai ser mapeada, vai permitir mapear a posição inicial onde está o primeiro parênteses. Dim vpos final, fi, fn, né, para ficar aqui final, também vai ser uma variável que vai indicar a posição de onde está o parênteses na fórmula. E VElemento vai ser um string. Essa VElemento vai ser uma variável que eu vou utilizar para capturar o elemento que está ali entre os parênteses. E aí nós vamos fazer o tratamento da fórmula se ela começa com parênteses. Parênteses. Legal, isso é necessário. Essa rotina eu fui criando com ele, com o professor André, seguidas vezes.
Então nós tínhamos uma necessidade inicial, depois nós tivemos outra, e eu fui adaptando a planilha conforme as necessidades. Esse tratamento, então, ele vai começar, né, justamente limpando os parênteses da minha fórmula. Vamos lá. Se, né, na verdade, se a fórmula começa com parênteses. Se o mid dólar de V fórmula 1,1 for igual a parênteses, então, end if. Essa rotina que está neste if vai tratar especificamente as fórmulas que começarem com parênteses. Primeiro passo, se ele conseguir extrair um parênteses da primeira célula, da primeira posição, então eu vou dizer que a posição inicial do meu parênteses é igual a 1, que é a posição 1, é claro que eu acabei de extrair. A V posição final vai ser dada, né? Em que posição que está? Se eu abrir um parênteses numa fórmula química, eu vou ter que fechá-lo. Então, onde ele está? Nós vamos usar aquela instrução em str, que é para poder localizar dentro de uma string uma informação. Então, dentro dessa em str, a partir da posição 1, eu vou procurar na minha fórmula, que está armazenada na variável vFórmula, o parênteses, fechando essa minha estrutura. Se você notar, então, ele vai retornar. Se ele encontrar, e aqui, se ele entrou aqui nessa parte do código, ele vai encontrar um parênteses sendo fechado, ele vai retornar a posição onde está esse parênteses. Vamos colocar uma fórmula aqui de exemplo. Tá? Se eu colocar aqui AL2 e fechar parênteses, então aqui eu teria a posição inicial 1, que é esse primeiro parênteses, e a posição final seria 1, 2, 3, 4, 5, que seria a posição onde ele encontraria o parênteses final. O V elemento vai ser igual ao mid dólar de V fórmula, que agora eu vou começar a extrair o elemento. V fórmula, vírgula, 2, opa, eu esqueci de uma fórmula aqui importante. Quando eu fecho o parênteses, normalmente eu posso ter um multiplicador aqui no final. E é esse multiplicador eu preciso descobrir também se ele existe. O V multiplicador, ele vai ser igual ao mid dólar da minha variável vFórmula, vírgula, minha posição final mais 1, ou seja, eu tenho que olhar depois do parênteses, posição 1. Essa fórmula aqui vai extrair exatamente o número que está fora. Se nós debugarmos aqui o nosso código, veja só, vou colocar um breakpoint e vou dar um F5. Se eu der um F8, você vai ver que a posição inicial aqui vai ser 1, ele chegou aqui dentro, é sinal que é condição verdadeira, começa com parênteses. A posição final vai ser a 5, ou seja, ele achou o número lá na posição 5, e o multiplicador é 2, que é exatamente depois da última posição, um caractere, ele vai extrair o multiplicador. Então consegui já fazer com que essa primeira parte funcionasse. E o elemento? A minha variável vElemento vai ser igual ao mid dólar, olha que interessante, da minha fórmula, a partir da posição 2, não pode ser da posição porque ela é parênteses, vírgula, V posição final menos 2, abre e fecha parênteses. Eu estou literalmente pegando a minha fórmula que está uma casa depois do parênteses e duas casas, ou na verdade aqui a posição final, 5 menos 2, até a posição 4. Então ele está pegando de 2 até a posição 4. Vamos ver se deu certo aqui. Mid dólar. Ah, não, minto. A posição final aqui é 5. E ele está subtraindo 2 para que esse resultado aqui seja 3. A função mid vai extrair da minha fórmula, a partir da posição 2, 3 caracteres. Eu vou até comentar esse código. Extrai os elementos da fórmula. Busca o multiplicador depois dos parênteses. Legal. E agora o que nós vamos fazer? Eu preciso fazer o cálculo. Só que agora esse cálculo nós não vamos ver funcionar. Por quê? Essa função vTotal vai chamar uma função chamada calcula fórmula tratada. Ou seja, eu estou utilizando a partir desse momento uma função que vai receber os elementos, o multiplicador, a posição inicial e a posição final e vai me dar o resultado desse elemento. Então a fórmula tratada vai ser 2
isso é um argumento que eu tenho lá para tratar. VElemento, que é o elemento que está dentro os parênteses. VPosição inicial, que é a posição do parênteses inicial. VPosição final, que é o parênteses final. E o VMultiplicador. Essa função nós vamos construir na próxima aula. Então é ela que vai fazer o cálculo, que vai me dar o total dessa função. Depois de calcular o total, nós vamos ter então o quê? Uma pausa. Porque esse V total vai lá para o final do meu código para que ele possa gravar o resultado aqui na célula B6. Nós vamos criar já outro if. Ou melhor, eu acho que eu nem vou colocar aqui o outro if agora. Eu vou fazer uma observação aqui no meu planejamento, porque essa aula vai ficar muito extensa. Ao invés de colocar o else if, que é essa outra condição, eu vou até comentar aqui o código, porque nós paramos aqui, eu vou já colocar o cursor lá na nossa função principal, que é exibir o resultado. Como não vai ter resultado ainda, não se preocupe que nós vamos complementar. w.range b6.value igual a v total. E w.range b6.select para selecionar a célula. Vou rodar aqui um comando do events para ele atualizar a tela, dar um refresh na tela. Application.screenUpdating igual a true para ele ativar o nosso cálculo. E vou dar uma mensagem para o usuário, mensagem box. Cálculo incompleto, pois ainda não terminamos. Show de bola. Então esse Application Screen Updating eu esqueci de colocar lá em cima, eu vou desligar a minha tela lá na parte superior e a minha fórmula está pronta. Só que com um detalhe, esse V total não vai mostrar nada porque essa função, essa function não existe. Eu vou colocar aqui que o V total, vou comentar, porque senão se eu mandar depurar o meu código, observe, ele vai dizer que a sub não existe. Então eu vou comentar esse código e vou pedir para que ele exiba. Aqui no final, message box vpos in concatenada com um espaço, vpos fn concatenada com um traço, vmultiplicador concatenado com um espaço e só. Se nós analisarmos então essa fórmula, se eu pedir para que ela seja executada, essa fórmula aqui não vai retornar ainda cálculo nenhum. Se eu der um calcula, você vai ver que o primeiro argumento é a posição inicial desse meu parênteses, o segundo argumento é a posição final, ele está na posição 5, e o multiplicador é 2. Nós vamos passar tudo isso e mais o V elemento, eu vou colocar aqui, né, que na verdade eu esqueci, vamos exibir também o V elemento. Vamos concatenar isto aqui com um hífen. E vamos mostrar o V elemento. Vamos concatenar isso também com um espaço. E vamos concatenar com a V fórmula. Prontinho. Se eu executar então esse projeto, você vai ver que o elemento extraído foi o AL2, onde ele vai passar para a minha function, e aqui a fórmula completa. Pois bem, esse é um cálculo completo, esse ainda não está completo, eu vou salvar essa planilha. Se nós observarmos aí o nosso tempo de gravação, ó, já são 13 com mais 20, já são quase meia hora de aula, então não vou fazer com que essa aula tenha 1 hora, 2, 3 horas de gravação. No próximo domingo você vai acompanhar então essa aula. O lançamento desse conteúdo aqui vai ser feito agora, nesse domingo, dia 6 de novembro, e no dia 13 de novembro você vai vendo as próximas aulas complementares. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira introdução. Lembre-se, inscreva-se no canal, você vai receber uma notificação por e-mail toda vez que publicar um vídeo novo. Eu tenho atualmente 360 vídeos, onde eu já publiquei um curso de informática básica, com mais de 40 aulas. Eu tenho cursos de Excel, cursos de VBA, cursos de Word e uma série de outras ferramentas que você vai poder aprender. E, se você ainda não fez, clique, compartilhe aí esse vídeo com seus colegas e espero que você tenha gostado do conteúdo.
Um grande abraço, nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!